Oi, meninas, tudo bom com vocês? Gente, meu nome é Andrei Olimpo, eu sou maquiador visagista e eu quero fazer um convite para vocês para virem assistir essa aula maravilhosa, essa make completíssima, super incrível, então vamos lá! Essa é a minha modelo Flávia e primeiramente nós vamos fazer uma análise do rostinho dela. Aqui podemos ver que ela tem olhos grandes, levemente caídos no canto externo. A parte da mandíbula dela é angulada. Temos lábios superiores e inferiores pequenos. O contorno do zigomático é um pouco mais proeminente e os terços dela de expressão, emoção e intelecto estão bem equilibrados, sendo que o da emoção é um pouquinho maior. Então nós vamos intensificar esta mulher. Vamos lá, gente. Eu sempre começo higienizando a pele e eu gosto muito de higienizar a pele com essa espuminha, tá? É uma espuminha da Daisy Peroso que ela não necessita de enxágue, tá? Ela é com enxágue e sem enxágue também. Para maquiagem, o que você tem que tomar um cuidado com esta espuminha? Você não pode deixar resíduo nenhum na pele da sua cliente, da sua modelo, enfim. Você tem que fazer uma limpeza bem precisa, limpando todos os cantinhos e higienizando muito bem, sem deixar nenhum resíduo dessa espuma. Porque o que vai acontecer se você deixar algum resíduo? Essa espuma vai entender que todos os outros produtos, todas as outras camadas que você colocar em cima da pele, ela vai entender como uma sujeira e ela vai começar a expulsar. Então vai ter um efeito rebote muito grande e a gente não quer isso, tá? E assim, eu gosto de vir setorizando o rosto da minha cliente, da minha noiva, da minha modelo, enfim. Eu gosto de vir setorizando, né? Então eu vou limpando o rosto dela, vou higienizando o rosto dela por quadrante, né? Faço um quadrante primeiro, tiro todo o resíduo da espuminha, limpo todos os cantinhos, vou para o próximo quadrante e assim vai indo, tá? Tem muita gente que gosta de aplicar essa espuminha e depois de aplicar a espuminha para ter certeza que tirou todos os resíduos, vem com um borrifadorzinho, com algodãozinho molhado com água, só para fazer como se fosse o enxágue deste rosto, né? Que a gente de certa forma está lavando, entre aspas, o rostinho da nossa cliente, né? É, eu acho que é algo bem bacana se você tiver um tempo a mais para você fazer isso. Acho muito válido, porque daí você tem a certeza de que você retirou todos os resíduos do rosto. O que eu gosto de fazer depois que eu tirei todos os resíduos de sujeira, não deixei nada da espuminha, eu venho usando um tônico que ele é 2 em 1. Ele é um tônico com água micelar junto. As micelas já vão fazer todo o processo de ir lá no fundo do poro, retirar qualquer outro tipo de resíduo, qualquer outro tipo de sujeira e trazer para fora. Tá? Enquanto ao mesmo tempo eu vou tonificando toda a pele da minha cliente. Então eu acho isso bem bacana. Então eu substituo molhar o algodãozinho com água para ir tirando os resíduos da espuminha. Eu uso este tônico que é 2 em 1. Tá? Eu venho passando por todo o rosto da minha cliente logo após a higienização com a espuminha. E é muito importante deixar secar essa água micelar, tá? Depois da água micelar, eu venho com uma bruma para começar todo o trabalho de preparação de pele, tá? Então eu venho com a bruma, eu aplico, ela já vai fazer uma parte da hidratação do rosto da minha cliente, tá? Depois disso, eu venho com um sérum de ácido hialurônico, que, gente, esse sérum ele é simplesmente assim, ó, maravilhoso. Além de ele potencializar a minha maquiagem, potencializar a hidratação, que quando a gente fala de hidratação, a gente fala de reposição de água, né? Ele vai ajudar a segurar a minha maquiagem, porque ele deixa um aspecto levemente, não deixa aquele aspecto super pegajoso, mas levemente pegajoso. Então, assim, as partículas de ácido hialurônico vão na segunda camada da pele e vão pegar toda a água que tem ali nessa segunda camada e vai jogar para cima. Então, quando ela faz isso, ele dá uma sensação de preenchimento nas linhas finas, um preenchimento na área dos olhos também. Então, assim, é um sérum muito bacana. Eu gosto primeiro de começar com o sérum do que vir direto com o hidratante para não ocorrer nenhuma barreira oclusiva, tá? Então, assim, eu venho aplicando e da mesma forma que eu fiz com a espuminha, eu gosto de fazer com todos os outros produtos, tá? Então eu vou setorizando e eu vou fazendo por quadrante,
tá? Então eu aplico primeiro em um quadrante, depois que eu apliquei, que eu tenho a certeza que eu apliquei em todo aquele quadrante, eu vou para o outro, depois do outro e assim sucessivamente, tá? Por último, eu aplico, se a minha cliente tiver a pele mais oleosa, eu aplico por último somente o que sobrou no nariz, tá? Porque normalmente o nariz é sempre o que abre mais fácil, então, por último, o que sobrou na minha mão ali, eu dou uma aplicada no nariz, somente para fazer essa leve hidratação, tá? Lembrando que ele está com um tônico e também com uma bruma hidratante. Após aplicar o sérum, eu venho com um pré-base da Daisy Peroso, que eu gosto bastante, que é o Hidrafix, tá? E eu venho aplicando esse pré-base, que esse pré-base ele vai servir para segurar a minha base, para potencializar, para deixar ela mais firme, deixar ela no lugar, tá? Para a base não ficar sambando no rosto e também tem um poder muito grande de hidratação, tá? Então eu comecei com o sérum e depois eu vim com esse gelzinho, que é um pré-base, que ele é simplesmente maravilhoso. E eu venho novamente setorizando, passando por quadrante, para ter certeza que eu apliquei em todo o rosto dela e pescoço. Muito importante a gente dosar os produtos para não acabar colocando demais ou às vezes faltar produto. Então eu vou às vezes colocando de pouquinho em pouquinho também, para ter certeza de que eu fiz uma hidratação precisa, tá? E usei os produtos de forma correta sem estar desperdiçando também os meus produtos. Muito importante também é deixar secar esses produtos de um processo para o outro, tá? Pra gente não ter nenhum problema de compatibilidade de produto e dar tempo da pele absorver também para base ou corretivo não ficar sambando ali, tá? Logo depois, gente, eu começo a laminar as sobrancelhas dela, tá? Eu gosto bastante, eu tô gostando muito dessas sobrancelhas mais laminadas, mais estilizadas pra cima, porque a gente consegue muitas vezes um espaço de pálpebra muito maior também, tá? Às vezes a sobrancelha tá ali bem feitinha, tá com o design em dia e tudo mais, porém ela tá um pouco mais caidinha, às vezes ela tá um pouco mais comprida também, né? Enfim, a gente estilizando ela, a gente laminando, a gente consegue um pouco mais de espaço na pálpebra móvel. Móvel não, na pálpebra fixa, perdão. Então a gente consegue depois trabalhar uma sombra, consegue fazer um trabalhado mais legal, a gente consegue fazer uma marcação de côncavo bem bacana e usar um pouco mais deste espaço. Tirando que dá um up no olhar também, que fica simplesmente maravilhoso, assim, eu tô gostando bastante. Depois de laminar, gente, eu vim abaixo dos olhos com uma camadinha de criolã, tá? Por que eu não gosto muito de usar corretivos coloridos para fazer a neutralização das olheiras? Eu consigo com o criolã, como ele tem uma cobertura, por mais fina que seja a camada, ele tem uma cobertura muito bacana, tá? Então eu não preciso vir com vários corretivos, fazendo a neutralização e criando camada por cima de camada por cima de camada, tá? Então eu gosto de vir com o criolã. Esse eu usei o D3 com o D4, tá? Então eu já venho fazendo uma camada e também já venho delimitando onde vai ser a iluminação, tá? A minha parte de iluminação dos olhos. Eu venho aplicando na parte de baixo, podem ver que já corrigiu boa parte, você não vou dizer tudo assim, sabe? Porque corrigiu muito bem essa olheira dela e já fez uma iluminação muito precisa ali também abaixo dos olhos dela. Eu venho aplicando com um pincel, tá? E logo depois que eu venho aplicando com o pincel, para tirar todas as ranhuras do pincel, eu venho com a esponjinha esfumando somente as bordinhas e deixando o centro um pouco mais concentrado, tá? Venho aplicando e venho esfumando. E logo depois disso a gente vai ir para a base, tá? Gente, qual que é a importância de você escolher uma base e testar ela principalmente no colo do que testar ela direto no rosto, tá? Então vamos lá para a escolha da base. Normalmente, em boa parte dos meus atendimentos, as minhas clientes usam bastante protetor solar durante o dia. E muitas vezes, isso é até assim, dá medo de falar,
mas muitas vezes elas acabam esquecendo do colo, né? Então, às vezes o colo tá um pouco mais escuro do que o rosto, né? Está com um tom diferente do rosto. Ou muitas vezes a mulherada vai pra praia, as nossas clientes vão pra praia, volta ou faz aquele bronzeamento. E daí o que acontece? O rosto fica muito mais claro do que o colo. E pra gente ter essa consciência de que o produto não é barato, tá? As bases normalmente que a gente usa, nenhuma base é muito barata, tá? Uma base boa, com um acabamento bacana, que vai entregar durabilidade, não é barato, tá? Então, assim, para a gente ter a consciência de que a gente precisa economizar esta base, nós vamos começar igualando o rosto com o colo e não o colo com o rosto, para a gente não precisar descer a base. Talvez a gente consiga escurecer um pouco mais o rosto, e a gente escurecendo um pouco mais o rosto, a gente consegue brincar com iluminação e contorno também. Então acaba se tornando muito mais divertido fazer a maquiagem. Eu gosto bastante de aplicar a base com um pincelzão de pó, porque me traz uma naturalidade muito maior. Eu consigo aplicar de uma forma muito mais rápida e muito mais precisa, e ao mesmo tempo que eu estou aplicando, eu estou dando acabamento por conta das cerdas serem cerdas um pouco maiores. Então, da mesma forma, eu vim setorizando o rosto, apliquei primeiro em um quadrante, depois em outro quadrante, e depois eu subo para a testa. A testa é o único lugar que, se ela for muito pequena, eu aplico com o pincel de pó e logo depois eu venho nas extremidades com a esponjinha. Porque daí com a esponjinha eu consigo chegar onde o pincel, que é muito grande, não consegue. Porque se eu for com o pincel muito perto do cabelo, eu posso sujar o cabelo da minha modelo, da minha cliente. Às vezes ela vai estar com o cabelo pronto, então a gente não quer isso, tá? Então eu venho na testa, como a Flávia tem um terço de testa ali um pouquinho menor, né? Ela tem uma line hair bem proeminente, então eu preferi aplicar grosseiramente a base com o pincel de pó e dar o acabamento com a esponjinha perto das sobrancelhas, perto do nariz, na line hair, que fica muito mais preciso, com um acabamento muito mais bonito. Ali, ó, já tô puxando o cabelinho da line hair dela pra não sujar o cabelo, que ela já tava com o cabelo praticamente pronto, tá? E vim dando todo o acabamento que precisava. Também não subi com a base em cima onde eu tinha passado o criolã, tá? Não sei se vocês perceberam isso. E vamos para o nosso contorno, que é muito importante o contorno agora, gente, prestem bastante atenção. Nós estamos querendo intensificar a imagem da Flávia, tá? Então deixar ela com mais cara de mulherão, com um aspecto mais de mulher imponente, tá? Então, no visagismo, as linhas retas trazem uma seriedade maior, uma imponência maior. As linhas diagonais, a gente consegue trazer um pouco mais de dinamismo, tá? E as linhas mais redondas, a gente consegue trazer muito mais a feminilidade, a gente consegue trazer muito mais a doçura. No caso da Flávia, a gente quer intensificar, então eu estou fazendo o contorno dela um pouquinho mais para cima de onde seria o contorno natural dela que eu mostrei no começo do vídeo, tá? E eu estou fazendo o contorno dela numa linha reta. Eu não fiz uma linha diagonal e não fiz uma linha mais arredondada também, tá? Podem ver agora que eu estou puxando o contorno dela em uma linha reta, esfumando em uma linha reta. Eu estou também fazendo um contorno sem muito contraste com a pele da Flávia. Não dá também para a gente pegar e colocar um contorno muito escuro para trazer um contraste muito grande na pele dela, que não vai ficar legal, tá? Então, eu venho criando proporção no rosto dela e eu venho fazendo essa linha mais reta para deixar a imagem dela, para deixar o rosto dela um pouco mais, vamos dizer assim, imponente, tá? Podem ver que eu não subi o contorno para a testa, porque não tinha necessidade. A gente vai estar trabalhando no quadrante dela chamado emoção somente, tá? E um pouquinho na parte da expressão, que é ali no queixo e na mandíbula dela. Então, eu vim fazendo esse contorno mais reto
E no terço superior, que é do intelecto, eu não mexi, tá? Eu não passei nenhum tipo de contorno. A parte do blush, eu gostei bastante de como ficou no rosto dela, porque eu trabalhei um blush mais puxando para as têmporas e não trazendo tanta proporção para o centro do rosto dela. O que a gente consegue levantar o contorno, a gente consegue fazer um lifting no rosto dela também, e a gente consegue dar uma saúde muito bacana. E uma proporção que é o que a gente realmente queria, uma proporção para intensificar a imagem dela, tá? Se a gente trouxer esse blush muito para o centro, ela vai ficar muito fofa, porque a gente vai trazer um pouco mais de proporção para a parte do zigomático dela, tá? Aqui eu comecei a usar um corretivo um pouquinho mais claro, bem no cantinho interno, para fazer uma iluminação um pouquinho mais precisa em cima do meu Kryolan, tá? Eu não tinha usado nenhum outro tipo de corretivo além do Kryolan, tá? Então eu venho fazendo a parte da minha iluminação somente abaixo dos olhos, de uma forma bem sucinta. Não vou trazer essa iluminação para o centro da testa, nem para o queixo, somente abaixo dos olhos, puxando para as têmporas. Importante ressaltar que a minha esponjinha está levemente úmida, tá? Quanto mais molhada você deixa a sua esponja, mais o risco você corre dela tirar essa camada de base ou abrir um buraquinho, tá? E quanto mais seca você deixar ela, mais cobertura ela vai entregar, tá? Então a minha estava levemente úmida. Logo após fazer a iluminação, eu venho selando toda a minha pele. E eu começo a selar por primeiro abaixo dos olhos. Por que abaixo dos olhos? Porque é onde eu tenho maiores camadas de produto, né? Ali eu tenho o Kryolan, ali eu tenho o corretivo líquido que eu usei para fazer a minha iluminação, que foram na verdade 2 corretivinhos que eu usei. Então, 3 camadas de produto ali. Tá? Então eu venho com movimentos de vem e vai com a minha esponjinha, aplicando todo o pó solto e prensando de certa forma. Eu estou fazendo uma pressão bem de leve no rosto da Flávia para que esse pó vá selando e vá assentando tudo que a gente colocou ali. Tá? Enquanto eu vou selando o restante do meu rosto, a parte dos olhos, a parte de baixo dos olhos, ela está há mais tempo, vamos dizer assim, cozinhando, entre aspas, com o pó, tá? Então, vai ter uma fixação muito maior. Não que o restante não tenha, tá? A gente está selando de uma forma bem precisa. Mas ali é onde a cliente vai chorar, ali é onde ela vai lacrimejar. Então, assim, tem que ter uma resistência a mais, tá? Então, selei todo o rosto da minha modelo e agora eu vim com um pó compacto tirando todo o excesso de pó, tá? Eu venho varrendo com o pó compacto abaixo do contorno, no narizinho dela, venho abaixo dos olhos, venho tirando todo o excesso de pó que a minha pele não absorveu, então eu vou remover. Por que usar o pó compacto para fazer essa limpeza? Se eu for com meu pincel simplesmente sem nada, eu corro o risco de fazer ranhuras nessa minha maquiagem, porque ela não está 100% seca. Todas essas camadinhas, elas vão levar cerca de 1 hora mais ou menos para secar no rosto da nossa cliente, tá? Então, venho com o pozinho fazendo toda a remoção do excesso de pó e venho retocando o meu contorno, dando um pouco mais de profundidade neste contorno, tá? Por quê? Porque quando a gente passou o pó solto, ele acaba tirando parte da intensidade do nosso contorno, parte da intensidade do blush. Então é sempre bacana a gente vir novamente, depois de ter selado, realçando os contornos, realçando o blush, da mesma forma, mantendo a mesma proporção que a gente fez antes com os produtos em creme, tá? Fiz a parte de realce do meu contorno e do meu blush, e agora, gente, prestem bem atenção que eu vou começar a aplicar o iluminador que eu não tinha aplicado antes, tá? Então eu venho aplicando de forma bem sucinta, eu vou criando camadas de
iluminador, para que eu consiga atingir o pico máximo que ele entrega, tá? E onde que eu vou fazer a aplicação deste iluminador? A própria luz que eu estou usando está me entregando onde eu vou aplicar. Tá vendo que ali antes de eu aplicar já estava mais clarinho? Então, é bem onde a luz está batendo que eu vou fazer a minha iluminação com o meu iluminador, tá? Então, eu venho ali fazendo as minhas camadinhas de iluminador e trazendo luz para esse zigomático, trazendo luz para este contorno, para essa produção em si, gente. Olha que luxo! Apliquei um fixador e vim secando o fixador para tirar o aspecto de pó e fixar tudo isso. E assim, gente, essa pele simplesmente ficou incrível. E se vocês gostaram dessa pele, não percam a aula número 2, que vai ser a aula de olhos.